Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos aqui à minha sala. Vamos aguardar o pessoal chegar. Hoje olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje uma live diferente, né? Boa noite, Tânia, Arlete, todos vocês que estão aqui assistindo hoje. Kátia, boa noite. Boa noite a todos. Estou fazendo uma transmissão simultânea aqui com o Instagram também. Sejam todos bem-vindos. Hoje é uma live diferente. Eu fiz um convite para vocês hoje. Para vocês conhecerem a minha história, né? Muita gente, obrigada, muita gente não sabe como começou a minha história, por que eu faço esse trabalho, de onde eu vim, e como eu me tornei médium, como isso aconteceu, enfim. Hoje a gente vai estar aqui num bate-papo, né? Hoje é uma live diferente, obrigada a todos vocês. Obrigada, Suemi, Arlete, Anne, Edmilson. Boa noite a todos. Hoje é uma live diferente. Eu estou bem. Hoje é meu aniversário. Eu resolvi fazer uma live diferente aqui para vocês, né? Miriam, Juliana, Antônio, vocês que estão aí no Instagram também. Eu estou fazendo uma transmissão simultânea aqui com o Facebook, né? Instagram e Facebook está transmitindo aqui ao vivo. E hoje eu resolvi contar minha história de superação, fé e esperança. E neste momento aqui, né, traz até uma emoção, a equipe espiritual chega junto aqui para me ajudar a fazer esse trabalho hoje. Vamos fazer uma prece, né? Obrigada, Elma, boa noite, Rita, né? Aqueles que eu esquecerem aqui, vai mandando um oi aí que eu vou falando com vocês, tá? Obrigada a todos vocês estarem aqui na nossa live hoje. Dona Cecília, obrigada. Antônio. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, buscar Jesus para dentro da nossa tela mental, trazendo aos benfeitores espirituais que nesta noite é uma noite de comemorar a vida, a alegria de viver. Que todos vocês recebam essa energia de paz e amor e de muita esperança. Que assim seja. Obrigada a vocês. Juliana, Miriam, Keila, boa noite. Eleni, boa noite também. Ivan, boa noite. Não foi o aviso. É que talvez demorou, tá? Obrigada, Ivan. Obrigada, Rita, né? Reinan, tanta gente nova na nossa sala, né? Muita gente nova aqui no Facebook também, aqui no Instagram, né? Tem um pessoal que sempre participa. Ive, boa noite. Boa noite, Keila. Boa noite, Ivan. Seja bem-vindo à nossa live. Boa noite, gente. Eu peço a vocês, né? Hoje é uma live diferente. Depois eu dou boa noite aí, converso com vocês, eu posso também. Obrigada, Antônio. Hoje é um dia de festa, né? Meu coração tá em festa, hoje é meu aniversário. E eu convidei vocês hoje para... Obrigada, Marli, né? Um beijo para você também. Muito obrigada pela sua atenção e carinho, né? Obrigada, Roberta, Márcia, todos vocês que estão assistindo, Janaina. Eu queria agradecer a todos vocês que vêm me seguindo, que vêm trazendo essa motivação para que a gente continue aqui nas redes sociais, com as cartas consoladoras, com o Evangelho. O Evangelho está de recesso, porque eu gosto de, no início do ano, logo que termina assim o carnaval, eu tiro um tempinho para... Muito obrigada, Ivan. Obrigada. Eu tiro um tempo para descansar, porque eu tenho que fazer a minha agenda, né, do primeiro semestre.
Eu também faço faculdade e já começou, né? Boa noite, Rosângela. Boa noite a todos. E a faculdade eu tenho que organizar também meus horários, né? E eu vim assim de rapidão aqui falar com vocês, conversar com vocês, bater um papo com vocês para falar, né? Como é que eu cheguei até aqui? Por que eu faço esse trabalho, né? Eu queria saber como é que tá aí, Jússi. Obrigada, Jússi. Você vai interagir com as pessoas hoje, né? Tem muita gente que entrou no grupo lá do WhatsApp que encaminha as solicitações. E essas pessoas que entraram agora, elas não sabem que o grupo é fechado, como funciona, acha que está no lugar errado e fica mandando mensagem. E eu peço sempre que vá lá no YouTube para assistir as lives que eu salvo no YouTube. É até bem interessante. Dona Suemi, obrigada. Ai, que legal, eu tocando violão, né? Então, e aí, eu sempre falo para as pessoas ir lá no YouTube assistir uma live para conhecer o meu trabalho. Eu também gravei um vídeo falando o passo a passo como você vai em busca de uma carta com a médium Nancy. E esse vídeo que eu gravei, né, muita gente tem assistido, muitas pessoas têm enviado para outras pessoas. E eu queria que vocês, né, assistissem direitinho lá como funciona. Porque as pessoas parecem não assistirem direito o vídeo, né? E aí manda as mesmas perguntas, né? Lá na mensagem do grupo. Então eu queria agradecer a todos vocês. E eu vou, antes de falar sobre sobre o meu trabalho, como eu comecei, o nosso orientador espiritual, que até me deixa aqui emocionada, ele está aqui, né? Chegou com a equipe, muita emoção, porque não é fácil chegar até aqui, né? Foram muitos obstáculos, né? Muitas dificuldades, mas eu estou aqui sorrindo, fazendo esse trabalho, feliz, né? Em poder levar alegria para tantas mães, tantas famílias. O que eu posso fazer por vocês, eu faço com muito amor. Antes de ler a mensagem do nosso orientador, eu queria deixar bem claro aqui que o meu trabalho, ele é totalmente gratuito, tá, gente? O meu trabalho é um trabalho de caridade, é um trabalho gratuito. As cartas consoladoras, elas são gratuitas. E o trabalho que eu faço é com muito amor, com muita humildade, dedicação. E eu queria falar para vocês que coloca o seu nome lá. Quando você coloca o seu nome lá no grupo, tenha fé e esperança, né? Que um dia a sua cartinha chega. Eu entendo que muitas pessoas, né, com ansiedade, em busca desse lenitivo, né, desse acalanto aí para o seu coração, acha que pagando a carta vem. Não, gente, não se paga a carta. A carta é gratuita. Pelo menos as minhas, as que eu escrevo, tá bom? E escrevo com muito amor, certo? Muito obrigada a vocês aí que... Tanta gente nova, Geraldo Oliveira, Rita, né, Irene. Obrigada a vocês. Ludo Ultra, Juliana Ribeiro. Obrigada, Ju. Um abraço aí na sua mãe, Dona Iracema, uma trabalhadora aí da Seara do Cristo, que também nós trabalhamos juntos, né? Fazendo um trabalho de caridade. Roberta, obrigada, Roberta. Eu vou ler aqui agora a mensagem. Boa noite, Ângela. Obrigada, viu, Ângela? Eu vou ler a mensagem do orientador espiritual Jerônimo. Ele é o coordenador das cartas consoladoras, tá, gente? Ele é quem segura a mão do seu ente querido para escrever as cartas quando não consegue. E tem espíritos que é normal acontecer quando ele recebe a permissão e no momento que ele começa a escrever a carta, ele se emociona. E o Jerônimo, ele está ali ao lado daquele espírito,
motivando, fortalecendo, e ele pega na mão do Espírito e traz para mim a sintonia para que eu escreva. Então esse aqui é um anjo amigo, é um parceiro de trabalho. Hoje tudo o que eu aprendi, né? Eu reconheço que tudo que eu passei para chegar até aqui, muita coisa, depois que eu tive um encontro com este mentor, que eu vou contar lá mais na frente para vocês, foi ele o idealizador desse projeto, foi ele que me proporcionou essa capacitação, uma capacitação feita lá com a equipe espiritual, no mundo espiritual, nas escolas, né, do mundo espiritual. E essa capacitação, ela é uma capacitação de dedicação, onde você busca estar de bem com a vida, estudando, procurando o melhor momento para você exercitar a mediunidade, porque através de muito exercício, e o que eu vou falar para vocês daqui a pouco sobre essa questão do exercício, porque no momento que você cria este vínculo com o seu orientador espiritual, você começa a perceber a sua diferença, né? A diferença que você sente daquilo que você era para o que você tornou, para o que você se tornou hoje, né? E aqui ele diz o seguinte, eu vou ler a mensagem do nosso orientador, que além de ser uma mensagem edificante, é uma mensagem que chama a nossa atenção. Boa noite, Júnia, obrigada. É muita luta. Vamos lá. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Prezados irmãos, o caminho é longo, os imprevistos são muitos, mas Deus renova nossa fé todos os dias para nos preparar para servir em sua vinha um tanto carecida de trabalhadores. Somos chamados e escolhidos, eu diria, em um paiol, onde guardamos as sementes colhidas em todas as etapas da vida. E lá bem no fundo, quando menos espera, surge uma que foi chamada, preparada para ser lapidada ao longo da sua estadia no planeta Terra. A preparação de um irmão no planeta Terra tem o tempo determinado desde a sua chegada. Ainda bebê, vai despertando desde os primeiros dias suas vontades e desejos. Uns dormem e são chamados de filhos bondosos e que não dá trabalho. Outros são os que choram, que parece lhe faltar algo, e por mais abraços recebidos por meio de mãos de luz e amor, choram a falta de algo que um dia lhe faltou. Deus é bom, justo e perfeito. Cuida dos seus filhos como tesouros. E quando um deles, num piscar de olhos, desvia do rebanho, ele busca o mecanismo para resgatá-los, oferecendo colo, amor e luz para seguir confiante com o seu propósito. A renovação interior de cada irmão requer esforço e sabedoria para aprofundar o remédio necessário que precisa para evoluir e servir Jesus com boa vontade. Devemos ficar atentos aos recados, sinais, e quando sentir que não consegue sozinho levar adiante uma tarefa edificante, Jesus envia a ajuda que o irmão precisa. Mas o orgulho e a humildade precisa ser expelida do meio para sentir leveza. E assim a reforma começa no berço. Que Deus seja louvado. Jerônimo Mendonça.
Olha que reflexão profunda, com palavras simples, onde o nosso orientador nos traz aqui uma mensagem forte para que fiquemos atentos. Quando as crianças nascem, elas têm umas que choram muito com cólicas, outras são tão boazinhas que dormem e só acorda de 6 em 6 horas para se alimentar, não é verdade? E no decorrer do tempo, elas vão crescendo e você vai observando, né? Se você tem mais de um filho, você vai observando, né? Como elas vão crescendo, quais são os seus desejos. E naquele momento que você observa os desejos de seus filhos, você começa a perceber as diferenças entre uns e outros no próprio lar. E aí ele traz ali no final que a reforma íntima, ela começa no berço. E o que significa essa reforma íntima? Significa que nós, com aquilo que nós vamos aprender, que a gente vai se permitir aqui na Terra, este aprendizado, ele é recheado de obstáculos, de dificuldades. Ainda assim, você tem todo o direito de recomeçar. Então, se você não consegue fazer a reforma íntima agora, mais tarde você vai tentar e vai conseguir. Porque você vai ter que retirar. Isso, muitos de nós esquecem da humildade. Exatamente. E falar em humildade, caridade, amor ao próximo, é o que eu vou fechar a live de hoje com a mensagem do Luiz Sérgio. A mensagem dele também chama a atenção. Então, meus irmãos, vamos lá. Hoje eu resolvi fazer... Boa noite, Paulo, tudo bem? Muito obrigado pela mensagem que você postou. Obrigada, gratidão. Eu recebi com muito amor. Pessoal, eu printei todas as mensagens, vou fazer um vídeo, depois eu vou postar aí para vocês, tá? Então, hoje eu resolvi fazer essa live porque muita gente diz assim, gente, de onde a Nancy veio? Como ela começou? Por que ela faz esse trabalho? Como ela chegou até aqui? E aí a gente vai buscando lá dentro do nosso coração. Meu Deus, será que chegou a hora de a gente falar? Por quê? Tudo isso que eu vou contar é assim, um pouquinho de cada etapa, tá lá no meu livro, né? O meu livro, a minha autobiografia, que ainda não tive condições de publicar, ainda falta, né? Várias doações para que venha realizar realmente, concretizar aí esse sonho de publicar a minha autobiografia, porque lá eu conto tudo, né? E hoje também eu quero agradecer todas as pessoas que eu conheci até aqui. Todos vocês foram importantes para mim. Todas as pessoas que eu conheci, né, que estenderam as mãos, que me acolheram e que me ajudaram, eu agradeço muito. Porque serviu de aprendizado. O aprendizado, gente, é infinito. E cada ciclo da nossa vida, você abre e fecha. E nesse abre e fecha de ciclo, a gente conhece pessoas, mas também eu quero deixar aqui um esclarecimento que todas as pessoas que vêm com compromissos, com tarefas de caridade, elas vêm trazendo esse caminhar individual. Cada um que veio com essa tarefa precisa buscar a melhor maneira de servir, a melhor maneira de buscar esta oportunidade de fazer a caridade. Se nós estivermos na nossa zona de conforto, nós não vamos conseguir. Porque nós temos almoços,
nós temos o nosso descanso, o nosso trabalho. E tudo isso tem que ser avaliado. Disciplina, dedicação, desprendimento e um pouco de renúncia do seu tempo. Jesus disse que nenhum fardo é maior do que o que se possa carregar. Quando você assume um compromisso, esse compromisso ele vai sendo lapidado devagarzinho. Você não se prepara da noite para o dia. Até aqui, meus irmãos, já se passaram 17 anos. 17 anos ininterrupto, praticamente. Foram 17 anos entre a formação, o trabalho na casa espírita e o trabalho mediúnico e agora o meu trabalho solo. Exatamente, Ivan. É isso. Esses ensinamentos, poucas pessoas, poucos médiuns hoje se desprende para ensinar um irmão iniciante. E esse irmão iniciante, ele precisa de amparo, de colo, de aconchego. Porque a própria equipe espiritual é ela quem ajuda você a ajudar o próximo. Porque você ajuda o próximo com os seus conhecimentos, mas também você ajuda o próximo como um instrumento a serviço de uma equipe espiritual que te assiste, que te ampara. E todo esse trabalho, ele é feito gratuito. No final da live, eu vou pedir oração para uma pessoa que é espírita e que está precisando de muita luz. Meus irmãos, toda caminhada de caridade, ela é tentadora. E as tentações, ela chega com os presentes, tá? Furando a fila. E tudo isso não cabe à caridade. Isso não é caridade. Se você vai a uma casa espírita fazer uma orientação espiritual, lá tem várias pessoas que podem lhe receber. Independente se você chegar cedo ou não, é por ordem de chegada. Mas ainda tem pessoas que dizem assim: fulano vai vir me procurar aqui, eu vou atendê-lo. Mas tem que observar, meus irmãos. Aqui na Terra a gente pode enganar todos, menos aquele que está lá em cima, observando tudo. Tudo isso faz parte da caridade. E hoje eu estou aqui para falar para vocês. Eu não sou de pedir às pessoas as coisas. É muito difícil, eu gosto de pedir para os outros. Roupa, sapato, campanhas. Eu amo fazer isso para ajudar o próximo. Mas o motivo dessa live, além de contar a minha história, é que chegou a hora da Nancy. Chegou a hora da Nancy montar a sua oficina de trabalho. E esta oficina de trabalho, eu vou começar essa campanha hoje. A minha oficina de trabalho para receber você, para atender você fraternalmente, acolher você com muito amor. E para montar a escola de médiuns. A escola de médiuns coordenada pelo Dr. Inácio Ferreira e por toda a equipe que coordena a minha tarefa. Então chegou a hora, meus irmãos. Chegou a hora de contar com a sua ajuda, com a sua contribuição. Um dia,
quando tiver tudo pronto, e que você mora aí, tem tantos seguidores do Rio, de São Paulo, tem até do exterior, que contribua com a nossa oficina de trabalho para que eu possa atender vocês. Chegou a hora. Vou me preparar, quem sabe até o meio do ano, lá para junho, julho, agosto, não sei. Assim que terminar a pandemia, que todos estiverem aí imunizados, né? Enquanto isso, nós vamos procurando uma sala, um ambiente adequado, para que eu possa receber vocês. Mas para isso, eu vou precisar da colaboração de cada um. Acreditem, chegou a hora. Eu preciso do espaço da Nancy para montar a oficina de trabalho para receber vocês, para acolher, para que nós possamos conhecer esse trabalho de perto. E hoje eu vou ler uma carta de orientação espiritual para um médium. Essa carta ela é direcionada a um médium, ela vem do mentor dele. E eu vou contar para vocês como aconteceu essa história. A segunda carta é para um pai de uma filha que desencarnou, eu não sei se com 12 anos de idade, alguma coisa assim. E que ele ainda não sabe. Hoje, ela no mundo espiritual está aprimorando os conhecimentos para se tornar uma poetisa mirim. E vocês vão estar juntos para ouvir essa beleza, essa maravilha que Jerônimo Mendonça trouxe para cada um de vocês hoje. Então, meus irmãos, chegou a hora da Nancy montar a sua oficina de trabalho, com a colaboração de vocês. No final da live, eu vou colocar uma mensagem com um link do Pix, tá? E se for da sua vontade e interesse, colabore lá com o nosso projeto. Esse projeto vai servir para fazer as arrecadações de donativos para as campanhas, para as crianças, para os jovens, para os recém-nascidos. É lá onde eu vou montar minha oficina de trabalho, que eu vou convidar vocês para fazer crochê, né? A gente vai fazer junto isso. Você vai aprender a fazer muitos trabalhos manuais, porque eu vou lhe ensinar. Mas sozinha eu não consigo fazer. Eu preciso da ajuda sua, da sua família. E eu só posso alugar um espaço se eu tiver arrecadado 1 ano de aluguel, tá? Tudo na vida exige planejamento. Você precisa planejar, a começar pelo aluguel. Então, se você planeja e já tem aquele valor suficiente, nós vamos agora, eu vou trabalhar, vou montar lá o meu ateliê, a minha oficina de trabalho, porque eu trabalho. Porque aqui na minha casa, vocês estão vendo aqui atrás, eu não tenho condições de fazer isso aqui e tá para lá e para cá, tá? Então, a gente vai criar aí uma agenda, os horários para atender vocês. E esses horários para atender, quem não gostaria de receber uma orientação do mentor espiritual escrito por Jerônimo Mendonça? É a nossa oficina de trabalho. Então, mãezinha, você que tem interesse de vir a Brasília, a Nancy vai sentar com você ali e vai conversar com você. Você vai me mandar uma mensagem, a gente vai conversar, você vai conversar comigo e a gente vai levar adiante. A minha tarefa é doutrinária.
E nós vamos formar a escola de médiuns, para que mais médiuns possam equilibrar a sua mediunidade, estudar corretamente, e depois ele vai trabalhar onde ele desejar. Esta é a nossa oficina de trabalho. Então, se você tem interesse em participar, nos ajude. Preciso da sua ajuda para isso, tá? Precisamos observar a localização, o ambiente, que precisa de um ambiente um pouquinho maior, com acessibilidade, com banheiro, que não seja muito caro, né? Então, eu vou estar observando, a equipe espiritual já me liberou para que eu procurasse, e eu vou estar procurando isso agora. Em breve, estaremos juntos na nossa oficina de trabalho. Agradeço a todos vocês. Meus irmãos, eu me chamo Nancinélia Souza. Nancinélia da Rocha Pereira de Souza, mais conhecida como Nancy Souza. O que acontece? Eu vim lá do interior da Bahia. E ainda lá no interior da Bahia, eu conheci uma senhora. Eu estava namorando com meu esposo, que sou casada há 38 anos. Tenho 4 filhas, todas mulheres, uma casada e 2 netinhas. E a mais nova tem 30 anos de idade. Durante todo esse tempo, eu sempre tive afinidade pelo espiritismo, mas na minha cidade quase que não tinha centro espírita, tinha centros espiritualistas, centro de umbanda, onde tem aqueles centros familiares, mas não tinha estudo, nada, mas eu tinha muita afinidade pelo espiritismo. Quando eu conheci meu esposo, eu conheci uma senhorinha, que na casa dela ela fazia uma novena toda sexta-feira. Ela orava pelas mães, o ofício da Imaculada Conceição. Daquelas mulheres que não tinham condições na época, ela não aprendeu a ler nem a escrever. Mas a mãezinha dela fazia, né, a oração do ofício da Imaculada Conceição e ela aprendeu. E eu conheci essa senhorinha, né, numa das minhas andanças em busca de espiritismo, numa ação social de um amigo. Eu fui participar num almoço, numa doação de roupas e sapatos que ele arrecadava. E lá eu conheci essa senhora e ela me convidou para ir na casa dela conhecer o cantinho dela de oração. Eu conheci esse cantinho de oração e passei uma temporada lá com ela. Ela fazia a oração do texto, do ofício da Imaculada Conceição. E as pessoas que visitavam, que ela convidava, abriam o evangelho e liam uma mensagem. E todas as pessoas faziam, né, um breve comentário, igual a gente faz o evangelho no lar. Passei uma temporada lá na casa dela, aprendi muita coisa com ela. Ela era uma pessoa tinha uma sabedoria imensa. E ela era clara e vidente. Ela tinha os olhos verdes, parecia 2 esmeraldas. Ela era solteira, linda, uma pessoa linda, pura. Você chegava lá, ela te abraçava, te ajudava. Tempos depois ela desencarnou. Porque quando eu conheci ela, ela já estava numa certa idade. E aí ela desencarnou. Quando ela desencarnou, eu conheci uma moça, que era muito amiga dela, que gostava de pintar rosas. E eu também pintava na época. Eu gostava de fazer pintura no pano de prato. E convidei essa moça para ir na minha casa fazer pintura comigo, né?
Eu falei, eu vou aperfeiçoando a pintura com você e você pinta minhas toalhas, sabe aquelas toalhas que a gente pinta, toalha de rosto, de banho. E eu bordava, ponto cruz, bordava o nome das minhas filhas e bordava para vender, porque eu sempre gostei de artesanato. Eu sou artesã também, sou corretora de imóveis, né? E o artesanato, de um modo geral, é a minha paixão. E o que aconteceu? Eu conheci essa moça e ela foi na minha casa e a gente passou mais ou menos um mês. Todas as tardes ela ia para minha casa às 14 horas. Certo dia a gente estava pintando e ela começou a sentir a mão dela mediunizada e ela era médium e eu não sabia. E a mão dela ficou mediunizada e começou a borrar as flores. Aí ela me perguntou, Nancy, eu vou ter que parar. Tem um espírito aqui ao meu lado e ele está insistindo para que eu te dê um recado. Eu falei, mas você não pode dar o recado? Não, mas ela quer se manifestar e aqui não é lugar. Eu falei, tudo bem, vamos parar de pintar e você descreve, me descreve esta senhora. Quem é essa senhora? Aí ela falou, não. Ela saiu desse quarto que está aqui na cozinha. Quem dorme nesse quarto na cozinha? Eu falei, não, nesse quarto da cozinha não dorme ninguém. Era minha mãe desencarnou e aí não dorme mais ninguém. E ela falou, não, mas ela saiu de lá dentro do quarto. E ela tá me dizendo que é sua mãe. Falei, tudo bem, que bom. Quando eu descrevi a minha mãe, ela falou, a que está na minha frente aqui não é sua mãe, com essa descrição. Tudo bem. A mãe que se manifestava naquele momento falou para ela, para a médium, que ela me convidasse para ir num evangelho na casa de uma amiga que ela conhecia. Aí ela falou assim, então vai o seguinte, vamos terminar tudo isso, já era quase 17 horas, e eu vou te fazer um convite, você aceita? Eu falei, aceito. Você vai no evangelho comigo hoje à noite? Vamos nesse evangelho. Gente, ao chegar nesse evangelho, eram pessoas conhecidas. Eram pessoas todas para mim conhecidas. Mas a gente não tinha afinidade, aproximação, mas eu conhecia eles da cidade, era pequena, onde eu morava. E esperei o evangelho. Todos sentaram na mesa, eles tinham o estudo do evangelho no lar, era como se fosse o evangelho no lar. E naquele momento do evangelho no lar, era feita uma leitura e todos, ao final, faziam um comentário breve da leitura, igualzinho o evangelho no lar. E quando finalizava as leituras, a médium, né, que era a proprietária da casa, ela recebia um espírito, o mentor dela, e ele fazia, né, aplicava passes individual de um por um. E quando chegou a minha vez, ele disse assim, olha, você poderia vir aqui amanhã às 14 horas? Eu queria ter uma conversa com você, mas a conversa tem que ser particular. Tudo bem, é a primeira vez que eu fui, já recebi um recado desse, né? No dia seguinte, às 14 horas, eu estava lá. Naquele momento, o espírito se manifestou, o mentor da médium, e disse, olha, você foi trazida aqui pela sua mãe. E a nossa orientação é para fazer um atendimento fraterno com você. Você vai precisar estudar a doutrina espírita. Você precisa se empenhar em estudar a obra de Allan Kardec. Quando ele falou isso, eu já estudava o evangelho. Já fazia o evangelho no lar em minha casa. Mas ainda não tinha estudado o livro dos médios, o livro dos espíritos, nada de André Luiz. Tudo bem. Ele falou o que precisava, eu agradeci e fui para casa.
Daquele dia em diante, meus irmãos, foram 6 meses, de domingo a domingo. Eu frequentei o Evangelho da Família. Eram 2 dias neste centro e o restante dos outros dias de semana era na casa dos irmãos parentes dessa moça, que todo dia tinha um evangelho. E no domingo eu fazia o meu, em casa. Durante 6 meses eu fui preparada por esta equipe, uma equipe que eu vim saber depois que fazia parte do meu processo reencarnatório de outras existências, tá? Então aquela mãezinha que veio não era a minha mãe desta vida, era uma mãe, apesar da minha mãe desta vida, na época também já ser desencarnada, quem me acolheu foi esta mãe de outra vida. E aí, com o tempo, eu fui me tratando, fui estudando o Evangelho, educando uma mediunidade que ia aflorar, e ela começou a aflorar. E naquele momento que a mediunidade começou a aflorar, ela foi educada no Evangelho no lar. Acreditem. Durante esse Evangelho no lar, eu recebia toda a assistência. Chegou a hora de mudar para Brasília, porque minhas filhas já estudavam aqui, já estavam formadas, e só tinha a filha mais nova, que ia começar a faculdade, e nós mudamos para Brasília. Ao chegar em Brasília, eu não me recordava mais aonde minhas filhas já estavam morando e que eu vinha de 15 em 15 dias visitá-los, ajudar também. Ficava bem próximo, gente, dava para ir andando para a Comunhão Espírita de Brasília. Era bem perto. Eu ia andando. E todos os dias eu ia para lá assistir palestra, tomar passe. Às vezes eu ia, passava a tarde só assistindo palestra. E quando eu comecei a trabalhar, eu ia à noite. Às vezes eu ia à tarde, às vezes eu ia à noite. Certo dia, voltando de um bazar, de uma exposição de artesanato, onde eu fazia várias exposições aqui em Brasília, no centro de convenções, organizados pela Secretaria do Trabalho, porque aqui tinha uma secretaria muito atuante, hoje parece que não tem mais. Mas eu fiz exposição em vários lugares aqui de Brasília e eu trabalhava muito, eu pintava, bordava, costurava, fazia crochê, trabalhava assim de um modo geral muito e era tudo muito rápido. Para vocês terem uma ideia, eu pintava 30 panos de prato numa tarde. No dia seguinte, eu fazia a barrinha de crochê nos 30 panos. Passei durante muitos anos aqui, por um bom período, pintando panos de prato para uma grande loja aqui em Brasília. Este foi o meu trabalho quando eu cheguei aqui. Certo dia, voltando de uma exposição, o ônibus para bem na frente da Comunhão Espírita e eu desci. Lá eu cheguei, fui fazer uma orientação espiritual e a atendente fraterno que me atendeu me convidou para fazer o estudo sistematizado na casa, né? Falou que eu poderia estudar, se fosse da minha vontade. E eu comecei a estudar na Comunhão Espírita de Brasília. Fiz a minha matrícula, era numa época que estava começando as aulas. E quando eu me matriculei, a mediunidade estava aflorada, eu estava muito ansiosa, impaciente. Meus braços ficavam todos mediunizados e eu não sabia o que era. Entendeu? Porque eu não tinha o conhecimento suficiente para isso. E com a orientação na casa espírita, assim que eu me matriculei, a orientadora pediu que eu fizesse um tratamento espiritual e eu fiz o tratamento durante 4 semanas. Quando eu retornei, conversei com ela. Aí ela falou que eu precisava estudar bastante porque eu ia precisar. Gente, sinceramente, foi bom demais. A espiritualidade, ela sempre mandava pessoas para me ajudar.
E naquele momento, observando que eu não ia poder trabalhar na casa espírita, porque lá eu tinha que fazer o estudo durante 3 anos e meio, durante 3 anos eu iria estudar. No último semestre, eu tinha que fazer a educação da mediunidade, para educar a mediunidade. E foi aí que, antes de começar a educação da mediunidade, assim que eu comecei o estudo sistematizado, eu conheci uma pessoa, uma senhora que já trabalhava num centro espírita lá em Planaltina de Goiás, aqui no entorno de Brasília. Ela disse: na comunhão realmente você não pode trabalhar, mas você pode ir comigo para lá. É todos os sábados, né? Não vai lhe empatar, você pode trabalhar e no sábado você vai comigo. Gente, eu passei 3 anos neste centro, participando das reuniões da casa, sentada numa cadeira, no cantinho da sala durante 3 anos. Quando terminou os 3 anos, eu não tinha nenhuma falta, porque eu era muito dedicada. A diretora da educação da mediunidade me permitiu que eu fosse trabalhar num grupo mediúnico. Enquanto eu trabalhava no grupo mediúnico, eu também fazia educação da mediunidade, porque eu já tinha uma mediunidade praticamente educada. Durante todo esse tempo, gente, eu passei 10 anos na casa espírita, trabalhando como médium psicofônica. Sem nenhum orgulho, eu digo para vocês hoje. Durante esses 10 anos de trabalho na casa espírita, eu fui uma boa médium. Eu só trabalhava em grupo de resgate profundo. Eu trabalhei muito com o espírito Miramês. Mais tarde, aprendi a trabalhar em zonas profundas com a dona Maria Modesto Cravo, com o doutor Inácio Ferreira. Foram todos eles que me ensinaram durante o sono esta capacitação. E essa capacitação só foi possível através da mediunidade de desdobramento. Eu desdobrava. Quem já estudou a história de Eurípides Bassanufo vai lembrar. Eu desdobrava, trabalhava no plano espiritual, consciente, e retornava. E trazia todos os detalhes daquilo que eu havia feito do outro lado. Entendeu? Mas chegou o dia de buscar recursos para melhorar. E durante esses 10 anos que eu fiquei na casa espírita, eu estudei com uma colega, uma amiga, essa amiga que me convidou para este centro lá. Durante 10 anos nós estudamos juntos as obras básicas, a obra de André Luiz e várias outras obras complementares. Estudamos toda a história dos mineiros, doutor Inácio, de tantos outros, Dona Maria Modesto, né, de Chico Xavier. Então, tudo que eu via de livro do Chico, eu comprava e lia. Meus irmãos, numa tarde, eu lia um livro de 80 páginas. Depois que eu terminava de ler o livro, eu psicografava a história do espírito ditada por ele. Era assim um fenômeno impressionante. E as pessoas que sabiam que eu tinha mediunidade de psicografia mecânica, isso mesmo, diziam que era um obsessor. E este obsessor me deu trabalho, viu, gente? Porque quanto mais alguém dizia que era um obsessor, aí é que eu escrevia. Entendeu? Eu tenho uma sala virtual onde estamos estudando o livro Diversidade dos Carismas. Mas o livro Diversidade dos Carismas, aquela história daquela médium Regina, é a minha história. Então, são várias Reginas espalhadas pelo mundo inteiro. Todas essas pessoas que já passaram pelos centros para buscar o trabalho, encontram dificuldades, sim. E eu agradeço muito a essas pessoas, né? Porque se não fossem essas dificuldades, eu não tinha buscado nos livros, nas instruções, o que eu faço hoje. Mais tarde, meus irmãos, eu montei grupo,
fiz um grupo de educação da mediunidade, um grupo de assistência espiritual. Foi justamente na época que eu saí da casa espírita, vai fazer 7 anos agora, que eu deixei a casa espírita, abri um grupo e fui ajudar os irmãos que tinham desequilíbrio mediúnico, porque na verdade essas pessoas vinham tudo para minha mão. Então esses médios que chegavam em desequilíbrio, sem saber o que fazer, com a mediunidade despertando ali, dilatada, sem estudar, sem saber como fazer. Eu trabalhei em um grupo também lá na casa espírita que cuidava de médios em desequilíbrio. Porque na verdade o desequilíbrio, gente, tanto vem emocional como mediúnico. Isso acontece, é normal acontecer no médio. O médium que diz que não desequilibra, que não é assediado, não adianta, que ele é assediado assim. Seus pensamentos não são puros o dia inteiro. Lá uma hora você vai vacilar, né? E aí eu tive coragem, quando eu comecei o grupo, eu comecei a psicografar, mas eu não psicografava em público. E foi na época que eu fui conhecer o trabalho do Carlos Bacelli, fui a Uberaba, conhecer a psicografia ao vivo. E quando eu cheguei lá, o Carlos Bacelli me recebeu, conversou comigo. Eu estava com um grupo de pessoas, conversamos lá na salinha, ele recebe todo mundo, gente, tá? Ele tem uma certa quantidade de pessoas que ele recebe, você entrega os dados na mão dele, ele conversa com você, ele é uma pessoa maravilhosa. E quando termina a psicografia, ele fica lá, autografando os livros, conversando com você, ele lhe dá toda a atenção. Ele atende numa casa chamada Pedro e Paulo, que é um local onde cuida é um lar de velhinhos, onde lá ele ajuda, né, com o trabalho dele, a manutenção daquele ambiente, para cuidar daqueles irmãozinhos que estão lá. Muito bom, tá? Gostei demais. Mais tarde, agora está fazendo um ano, que neste carnaval passado, carnaval de 2020, eu fui passar eu fui convidada, né, por uma amiga. Antes eu tinha visto na rede social que lá em Pratinha, Minas Gerais, no Instituto Espírita do Amor, onde o Júlio Carvalho tem a sua equipe, lá no seu trabalho, ia ter um retiro de carnaval. E aí nós juntamos essas amigas e fomos passar o retiro lá. Eu conheci o trabalho dele, uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa, atencioso com muita gente, mas ele é muito ocupado, mas valeu a pena. A minha intenção era conhecer o trabalho lá. O retiro dele foi maravilhoso. Inclusive com tudo gratuito, tá, gente? Na época que eu fui, hospedagem, alimentação, tudo gratuito. Então eu conheci de perto, nesses 4 dias que eu fiquei lá, eu conheci de perto o trabalho do Júlio Carvalho. Valeu a pena, sim. Foi maravilhoso. Porque quando eu cheguei aqui, eu tive 5 minutos de conversa com o Júlio, foi suficiente. E teve um momento que eu estava, no dia de vir embora, eu precisava conversar com ele, né? Perguntar a ele, tirar algumas dúvidas com ele, que já trabalha há tanto tempo ali, aquilo que eu estava começando a fazer. Apesar disso também, eu já tinha conhecido ele aqui em Brasília, que ele veio uma vez, uma época ele veio aqui em Brasília, eu conheci, eu comprei um livro dele, ele autografou, me recebeu rapidamente, assim, porque tinha muita gente. Bem atencioso também. E eu estava lá no Jardim da Gabriela, né? Me despedindo, orando lá, conversando com a equipe espiritual. Meu Deus, se eu pudesse, né? Queria ver, e era na época de chuva também. Será se o Júlio me receberia aqui, conversar comigo pelo menos uns 5 minutinhos era suficiente. Gente, vocês não fazem ideia. Quando eu virei de lado, estava o Júlio do meu lado. Entendeu? A Gabriela trouxe ele até a Nancy, lá no jardim dela. Aí eu tirei foto com ele, a gente conversou um pouquinho ali.
No final, ele conversou mais uns 5 minutos depois comigo. E quando eu cheguei em Brasília, 2 dias depois eu psicografei uma carta dos mentores da casa. E ele nem sabe disso. E essa carta que eu recebi dos mentores dele vai estar no meu livro. É um dos capítulos do livro. Então, gente, eu aprendi, eu fui educada num evangelho no lar. E eu incentivo a todas as pessoas a fazer o evangelho no lar. Sabe por quê? Porque ele harmoniza o ambiente, harmoniza a sua mente, harmoniza a mente das pessoas que são moradores daquele ambiente também. E ali a equipe espiritual vai te preparando, porque eu fui preparada num evangelho no lar. Fiz a minha formação numa grande casa espírita aqui em Brasília, Comunhão Espírita de Brasília, uma casa bem conceituada, e que eu aconselho a todas as pessoas a fazerem o estudo sistematizado. Para ter uma base daquilo que você vai trabalhar mais na frente, daquilo que você precisa. Mas olha, meus irmãos, eu sofri muito. Igual essa moça aí, a Regina do livro. Teve um dia que, em 10 minutos, eu psicografei mais de 80 páginas. Um espírito que para mim era desconhecido contou toda a história dele. E naquele momento disse, você está obsediada. Era só isso que eu ouvi. Falei, meu Deus. Gente, para vocês terem uma ideia, a letra do espírito comunicante que traz as mensagens para Nancy escrever até hoje nunca mudou. A letra é igual à primeira mensagem que eu escrevi. Tenho todas guardadas aqui em minha casa. Exatamente, Ivan. Continue fazendo o evangelho no lar. Quantos benefícios! Então, gente, chegou a hora de conhecer o mentor espiritual, que jamais pensei que um dia eu poderia ter um mentor espiritual. Era tão difícil por onde eu passei, que parece que o mentor espiritual era propriedade das pessoas. Gente, eu nunca falei que Jerônimo era meu mentor. Ele é o coordenador das cartas consoladoras, porque ele é um espírito que trabalha mundo afora na sintonia de vários médiuns. Tem uma equipe que coordena a minha tarefa. Jerônimo Mendonça é aquele que fica aqui do meu lado o tempo inteiro quando eu estou trabalhando. Doutor Inácio Ferreira é aquele que traz os espíritos, aqueles mais necessitados, para enviar notícias para seus entes queridos. E agora me chega o Luiz Sérgio, aonde ele está resgatando os espíritos que cometeram suicídio, que cometeu as mulheres que praticaram aborto e aqueles que desencarnaram por meio de assassinatos. O Luiz Sérgio está aqui muito emocionado porque ele tem ajudado muitas mães através das cartas consoladoras. São muitos resgates. Dentre eles, a carta é o maior resgate. Porque enquanto ele não escreve para a família, ele não tem paz do outro lado para aceitar o retorno dele. É isso. Então, meus irmãos, não foi tão fácil chegar aqui, não. E quando eu conheci esse espírito amigo Jerônimo Mendonça, ele disse, estude a minha história. Um espírito resignado que passou 30 anos deitado, tetraplégico e cego, e viajou o mundo inteiro praticamente,
desculpa, o Brasil inteiro praticamente, em cima de uma cama, fazendo atendimento fraterno e divulgando a doutrina espírita. Cheio de dores. E hoje a gente vê que tem tantas pessoas que são chamados, escolhidos, mas não têm boa vontade para servir. Não tem. Meus irmãos, eu me desprendi de muita coisa para servir a caridade. E quando eu encontrei com esse mentor amigo, ele me fez um convite para estudar numa escola no astral. E foi lá que eu fiz a minha capacitação. Me lembrei agora. Queria saber se o senhor Marcelo Varandas está assistindo esta live. Se você não estiver assistindo, busque entrar na live, porque a sua filha trouxe uma carta muito bonita para você hoje. É um presente de Jerônimo para você. Parece que você é de Juiz de Fora. E Jerônimo disse que tem um grande amor por esta cidade também. Além das outras cidades mineiras pela qual ele passou, ele também passou por aí. E ele hoje trouxe um presente para você. Então vamos lá. Obrigado, Marcelo. Sei que você está aí. Então, meus irmãos, aí veio o medo da Nancy. Eu comecei a receber cartas aleatórias. As cartas chegam de lá para cá. E eu comecei a receber cartas de pessoas que eu precisava ir em busca atrás dessas pessoas. Isso me causava impaciência, porque tinha gente que não acreditava. Tinha gente que não gostava. E tivemos muitos problemas. Doutor Inácio Ferreiras fez presente e disse assim: eu já estou na internet como espírito. O que é que você está fazendo na Terra? Abra a janela do mundo e vai trabalhar. E aí eu abri um grupo do WhatsApp. O grupo no WhatsApp é fechado. Ele tem o dia programado para receber a sua solicitação do seu ente querido em busca de uma possível carta consoladora. Quando você posta o nome do seu familiar lá para receber uma carta, não significa que você está encomendando. Porque o telefone toca de lá para cá, já dizia Chico Xavier. Então, o grupo é fechado. Você entra lá através de um link. O grupo é transitório. Fique à vontade para entrar, sair. Mas se você postar o nome, permaneça. Porque se a carta chegar, eu tenho que te achar. Tá bom? O que acontece? Você entra, o grupo é fechado. No momento que o grupo está fechado, você aguarda, porque ele vai abrir. Um dia ele abre, recebe todas as solicitações. E a querida irmã Jússi, que está aí do outro lado interagindo com vocês, que ela é de uma cidadezinha aí de Minas Gerais. Posta o nome da sua cidade aí, Jússi, que eu não me lembrei o nome da sua cidade, tá? Então, a Jússi faz esse trabalho à distância, gente. Ela faz o PDF de todas as mensagens recebidas lá no grupo, as solicitações. Viu? Tem gente do mundo inteiro aí ajudando a Nancy nas redes sociais. Muito obrigada, tá, gente? Então, o que acontece? Neste momento, o que aconteceu? A Nancy criou coragem, veio para as redes sociais. Eu fiz um trabalho que eu agradeço muito. Lá na 411 Norte, ao senhor Assis, que abriu as salas para que eu montasse o grupo lá e que também fizesse algumas reuniões de psicografia. Eu conheci o senhor Assis lá no Sanatório Espírita de Brasília, que foi destituído, que eu também passei por lá e trabalhei lá. E fiquei lá 2 anos. Mas tá, São Gonçalo do Sapucaí, gente, a Jússi, é essa moça que ajuda aí, essa senhora, beleza, a jovem. O que acontece? Nessa hora, eu fui em busca de um local maior
E eu conheci a presidente do centro lá no Guará, a senhora Adriana, lá do Templo do Amor Universal, onde eu passei lá uma boa temporada fazendo cartas consoladoras. Assim que eu deixei o Templo do Amor, eu fui trabalhar nas redes sociais. Gostaria de agradecer muito aquela equipe, que não só a equipe dela, mas muitos voluntários me ajudaram muito lá. Eu conheci muita gente, fiz muitas amizades lá, né? Porém, agora eu estou fazendo esse trabalho virtual. Mas hoje, o objetivo também de falar sobre a minha caminhada independente é que surgiu também um trabalho solicitado pelo Chico, que foi as reuniões no Abacateiro. E que elas estão suspensas por enquanto. Tá chovendo muito aqui em Brasília. E quando chove, não dá para fazer, tá? Não dá para fazer porque é feito ao ar livre. E o Abacateiro também, vai ser virtual, né? Então eu quero falar para vocês, né? Ok, Márcia, obrigada. Você me conheceu lá, obrigada. Muito bom, foi muito boa as nossas reuniões lá. Então, gente, hoje o objetivo é falar para vocês que não foi tão fácil chegar até aqui, mas eu estou aqui. O importante é que eu estou fazendo esse trabalho. E esse trabalho todo eu conto na minha autobiografia, né? Que está faltando mais um pouquinho, mas vamos parar um pouquinho lá com o livro, né? E vamos em busca aqui da nossa oficina de trabalho, que é o que eu vim buscar aqui hoje com vocês. Se for da vontade de vocês, interesse, eu vou postar assim que terminar a live, um link, né? Mostrando para vocês aí, através de uma mensagem, qual é o objetivo desta arrecadação. Eu preciso realmente montar esta sala de trabalho para receber vocês quando vierem por aqui. Tem muita gente querendo vir. E o caso que eu vou contar aqui agora para vocês é muito interessante. Todo mundo sabe que os médicos hoje fazem videoconferência, faz consultas. Você só não faz o exame, mas as consultas, todas elas são feitas à distância, videoconferência. E se você é médium também, entra na nossa sala virtual na terça-feira. Na terça-feira tem uma sala virtual onde nós estamos estudando, né, juntos, né? Se você quiser estudar, deixa a sua mensagem aí que eu entro em contato com você, adiciono lá no grupo. Na terça-feira a gente retorna, na próxima semana, a gente retorna com o estudo online. O que acontece? Chegou a hora da Nancy ter a oficina dela. E essa oficina, gente, ela é muito importante porque vai ajudar muita gente. Tá? A nossa escola de médiums vai sair. Mas eu vou deixar aqui também um convite para as pessoas que estão assistindo essa live. E que se você também tem uma casa que não seja em condomínio, e que queira nos ajudar e ceder para montar a nossa oficina. Se você também tem uma sala onde você pode também nos ajudar, me procure. Exatamente. Entra no link lá, a gente tem um estudo na terça-feira virtual. Exatamente. O que acontece? Toda a equipe está trabalhando conosco. Eu vou contar 2 evoluções. Eu fui implantar um evangelho no lar na casa de uma família no Guará. Essa família, primeiro o filho dela me descobriu nas redes sociais. Me mandou uma solicitação. Depois, tá. Depois, tá bom. Tá bom, Ivan, esse bolo de cenoura a gente vai comer depois. O que acontece? O Luiz Sérgio guiou esta família até a minha sintonia. E hoje, meus irmãos, o evangelho deles
é um evangelho incrível. Toda a família é médium. E a mãe já está indo para as escolas no astral, fazendo um trabalho lá com a equipe e trazendo as informações. Olha, tá vendo aí? Isso mesmo. Já tem um outro irmão que ontem Jerônimo me pediu para ligar para ele via Skype para receber uma orientação. Eu liguei, falei com ele, conversei com a esposa dele e falei que o estudo era o caminho. E naquele momento ele ficou tão feliz. Eu havia acabado de escrever a carta do mentor espiritual dele. Assim que eu terminei, Jerônimo me pediu que eu entrasse em contato. Eu entrei em contato com ele, fiz uma videoconferência. Ele e a esposa dele. À noite, eu fui para o Evangelho no Guará dessa família, que eu estou lá, assistência da equipe, do Jerônimo. E o que aconteceu? Ele me manda uma mensagem que ontem mesmo, no Evangelho dele, ele recebeu o nome do mentor espiritual dele. Veja bem, meus irmãos, quando você é assistido por uma equipe, ele já assistiu às aulas online, já está melhorando, porque já entendeu o recado. Ele estava igual a Nancy, andando por todos os lugares do mundo pedindo orientação, e cada vez que você ouvia uma orientação, você ficava mais confuso. Porque aquele pessoal que te via, olhava para você com os seus inúmeros questionamentos, eles não tinham condições nenhuma de te ajudar. E quem me ajudou? As minhas orientações espirituais vindas da equipe que coordena a minha tarefa. O primeiro livro, ele fala da minha autobiografia. O segundo livro, que já está pronto, ele fala da minha capacitação com a espiritualidade. Todos aqueles espíritos que participaram da minha capacitação, todos eles deixaram mensagem no livro. Em breve o livro vai estar pronto. Na verdade, o livro está pronto, falta imprimir. Calma que a gente vai chegar lá. Mas o motivo hoje, meus irmãos, é falar para vocês, não desistam. Corra atrás de cumprir o compromisso de vocês. Porque o compromisso é importante, fundamental neste momento. Por quê? Quem está aqui na Terra é muito difícil te ajudar na capacitação. Mas se você estudar, você vai conseguir, como eu consegui. Entendeu? Obrigado, Marli. Olha, a Jússi está assistindo você. São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais, tá, gente? Agora eu vou ler a cartinha para o Ivan. O Ivan não sabia que ia receber essa carta hoje. A carta do mentor espiritual dele. Veja bem que é uma carta que traz tudo aquilo que ele está precisando. A carta é um presente de Jerônimo, que ontem nos presenteou com uma linda mensagem. Ontem Jerônimo estava assim na equipe lá no Evangelho. Deixou todas as pessoas que participaram do Evangelho muito feliz. E eu grata por ter sido este instrumento de estar aqui hoje, fazendo a alegria de vocês. E daqui a pouco a gente vai ler a cartinha. Daqui a pouco vou ler a cartinha. Da poetisa. Carta da poeta. Vamos lá. Ivan, vou ler a sua carta. Vamos lá. Brasília, 17 de fevereiro de 2021. Prezado amigo Ivan, quanta saudade sinto dos bons tempos em que tínhamos a liberdade de ir em busca do conhecimento para escrever e estudar.
Isso aconteceu quando você aprendeu as primeiras letras. Naquela ocasião, tudo, inclusive o tempo, era completamente diferente do que vivencia hoje. Fazendo uma análise sucinta, tínhamos agenda de papel para anotar os diversos compromissos. Em contrapartida, esse tempo também foi muito generoso quando estamos em busca daquilo que ouvimos por meio de uma voz interior a nos falar e não damos a devida importância. Entendo entre aceitar ou não. Entendo também que não é fácil quando trazemos uma bagagem adquirida em outras caminhadas para que nesta, devagarzinho, fosse lapidada. Conforme o tempo passa, as sementes que semeamos pelos caminhos vão florescendo. É chegada a hora de acordar para o novo, e que não é tão novo assim. Lhe recomendo as lições do Evangelho. Enquanto estuda, vai compreendendo os motivos pelos quais tem passado pelas dificuldades que deixam seu coração ferido. E com o abalo não tem sido fácil lutar contra o que Deus determina. Querido amigo, tudo passa. Lembra do velho Chico? Foi por meio de suas abençoadas mãos que ele escreveu uma frase imorredoura que ouviu um dia quando passava por dificuldades parecida com as suas. Com serenidade, ouviu com atenção os conselhos vindos do seu mentor, o chamado do Cristo. Ele acordou e, mesmo sem saber ao certo o que deveria fazer, entendeu o recado. Isso aconteceu numa época diferente, e o grande amigo não desacreditou e guardou em sua mente. E quando precisava orientar um irmão em aflição ao bom caminho, ele falava que escrevera em letras grandes em sua consciência que não há males que nos atinge sem que mereçamos. E que um dia Deus nos ajuda a solucionar. Basta que tenhamos paciência, esperança e fé. Mudemos a frequência dos pensamentos. Observemos as atitudes e comportamentos. E pare. Peço que tire um pouco para refletir que o caminho a seguir está em suas mãos. Não precisa ir tão longe. Está bem perto de você, meu amigo. Siga adiante, trabalhando com o que já possui, que Deus o recompensará. Mais tarde, com as alegrias celestes, o que precisa para alavancar a sua caminhada. A escola já começou, mas precisa de mais empenho. E isto em breve você vai tirar de letra. Basta ter boa vontade e se permitir aprimorar seus conhecimentos. O maior incentivador do espiritismo que passou pelo planeta Terra, o irmão Chico Xavier, nos deixou exemplo de homem bom, de espírito resignado e disciplinado. Renunciou tudo para servir Jesus, com humildade, e há quem fale ao contrário. Tudo isso lhe afirmo que é verdade, pois nenhum homem ou mulher se colocaria hoje na pele do nosso inesquecível Chico para vivenciar seus dias de alegrias, dores, tristezas e inúmeros dissabores da vida terrena que é normal acontecer. Somos espíritos em aprendizado na Terra e o nosso nível de imperfeição é enorme, pois tem horas que, despercebidos, não filtramos as palavras. Quando nos iludimos com o novo,
o imediatismo ou até mesmo o desconhecido. Para tanto, devemos reverenciá-los com tamanha grandeza. As suas inúmeras obras, dentre elas a mais famosa, o nosso lar, que muitos médiuns ainda não leu, outros desconhecem, e quem leu, pouco entendeu. Renovando a fé no Mestre Jesus, encontrará o caminho que deseja, mas para servir de complemento, vale lembrar que as dificuldades de se conhecer melhor é o caminho. Peço que aproveite esse momento em que o tempo ainda não voltou ao normal e que não sabemos quando vai voltar. Enquanto isso, o caminho a seguir é o das instruções. E não se envergonhe em não ter tido a oportunidade de estudar. Muitos você fala ou ainda não fez uma graduação. Siga em frente. Se não puder nesta, outra vida terás o meio. Até aqui, o que aprendeu é suficiente para servir Jesus. Estudando, mesmo que devagar, terás em mãos o que precisa para lhe ajudar a interpretar os quadros sobre a veracidade daquilo que vem recebendo, a esmo na sua caminhada, sem saber onde quer ir, pois os caminhos também encurtam. E tem horas que é preciso refletir para despertar o conhecimento de si mesmo. Quando chegada a hora, poucas vezes entendemos recados e conselhos que Deus toca no coração de seus filhos. Às vezes forte, outras vezes nem tanto. Está na hora de aquietar sua mente para renovar sua fé, que ainda é pouca. Às vezes não colocamos como prioridade em nossa agenda o tempo destinado à obra de Deus, nosso Pai. Uma vez que ela se encontra em extinção, poucos são os que carregam chegar ao topo, como se fala na terra. Não me custa lembrar que as provas que um dia reprovamos fazem parte das lições que deixamos de aprender na escola da vida. Há de se lembrar que no passado, que não faz muito tempo, você cresceu, formou sua família e acompanhei tudo. Sou esse anjo amigo e companheiro de todas as horas e momentos. Assim que toquei seu coração, não tive dúvidas que um dia despertaria o desejo de aprender a domar as inúmeras dúvidas que não cessam, assim como as dificuldades que, quando mudamos de plano, elas não findam. Pelo contrário, elas nos acompanham. E isso faz parte da evolução do espírito onde estiver. No mundo espiritual, recebemos de acordo com o nosso esforço. No planeta Terra, as dificuldades não são diferentes. Porém, existe o maior desafio, que são as facilidades que o irmão encontra pelo caminho, acompanhado das tendências, que são muito fortes quando se apresentam. Muito obrigado pelo seu desejo de aprender, e se ficar difícil, entrega nas mãos de Deus. Ele sempre estará a seu lado, em sua companhia, e saiba que conta com esse anjo amigo de sempre, um espírito amigo. São orientações que Jerônimo ajuda esses médiuns, mesmo que distante, não existe barreiras. O trabalho no bem, a caridade, ela não precisa ser feita aqui abraçando um com o outro. Distante também se faz caridade.
Quantas cartas de mentor eu tenho lido aqui? Para quantas pessoas? Então, meus irmãos, se cada um abrir a sua oficina de trabalho, que é isso que Jerônimo está trazendo aqui para a gente, essa oficina de trabalho não vai faltar cliente. Está falando aqui. É o que ele está trazendo. Não falta cliente. Se você tiver boa vontade, você vai saber organizar, fazer um planejamento como o que eu falei agora há pouco. Primeiro se planeja. Preciso da sua ajuda, né, para montar a minha oficina de trabalho. Porque, afinal de contas, pessoas acham que a mediunidade, ela veio para a vaidade, para o orgulho, para mim fazer aquilo que eu desejo. Não, a mediunidade é a ferramenta mais importante que o médium traz para o seu aprimoramento. É por meio dela que, se você se permitir, você vai evoluir. Ah, Nancy, eu não tenho tempo de estudar. Mas como você vai trazer para a sua sintonia espírito de luz? Já falei sobre as áreas de atuação. Todo bom profissional na sua área, ele precisa estudar. Eu que o diga a quantidade de horas que eu passo estudando, lendo, observando. Tem dia que eu escrevo tanto que não tenho nem condições de ler o que eu escrevi. No dia seguinte eu venho corrigindo tudo. Entendeu? Então, gente, tem que ter um tempo determinado. Junta aí com a sua família, você que é médio, você que quer aprender, que quer melhorar. Estabelece aí com seu guia espiritual, com seu anjo amigo, né? O santo da sua devoção, o que quer que seja. Entendeu? É isso. A atenção é isso. Ó, se fosse um espírito bonzinho, tem que desconfiar. Mas uma equipe espiritual séria, ela puxa a orelha mesmo. Os puxões de orelha é este. Vocês não imaginam quantos puxões de orelha eu escrevi dessa forma aqui pra mim. Entendeu? Foram várias. Entendeu? Então é isso. E você? Se você se melindrar com aquilo, com o que o outro falou, você não está pronto para trabalhar. Tem que ter esforço. O esforço gera conquista. Entendeu? Então é isso. Vamos lá ler a cartinha da Dominique. A Dominique veio na minha sintonia. Mandou um recadinho pro papai dela esses dias atrás aí. E ela estava preparando essa carta para você. Então vamos lá. Vamos ler a cartinha da Dominique. Brasília, 15 de fevereiro de 2021. Meu pai, amor eterno. Em primeiro lugar, quero pedir a vossa bênção neste encontro diferente dos que o Senhor já recebeu desde que a sua filha Dominique deixou a terra. Hoje o Senhor, em companhia da minha querida mãezinha, serão surpreendidos com as palavras vindas desse coraçãozinho cheio de amor. Ainda que me faltam aquelas que devemos esquecer quando o assunto é o meu retorno jovem. Meu coração enche de orgulho em lhe falar do meu amor eterno, por ter recebido a bênção de ter sido sua filha e receber tanto amor, desde o momento em que fui concebida, concebida em seu ventre. A luz de Deus brilhava em seus olhos, mãezinha, e o papai não escondia tamanha alegria quando me recebeu pela primeira vez. Foi um momento sublime em nossas vidas, que guardo em meu coração de filha eterna. Estou noutra margem, e enquanto me adaptava após deixar o meu corpo, que aliás muito me serviu na terra para renovar minha fé
ao lado de Deus, nosso Pai. A Senhora me recebeu como uma filha que um dia recebeu a bênção da reencarnação. Renascia para um novo amanhecer, que na hora do adeus, mãezinha, não foi diferente. Pois havia chegado a hora e Deus me chamou. O sofrimento, Pai, era a cura do meu espírito, para chegar serena e grata por tudo que recebi na terra, como filha única de seu coração, de Pai amoroso e dedicado. Não tenho muito o que falar da minha vida terrena. Recebi tudo o que meus pais poderiam me proporcionar. Sei que o Senhor tem sido honrado com as minhas doces palavras, de vez em quando. Mas hoje, Pai, o momento é de comemoração. Passei o tempo necessário por aqui e enquanto dava os primeiros passos para construir o nosso maior presente. Dediquei muito na minha nova morada e não demorou. O pouco tempo da minha estadia na terra, minha caminhada, a mais especial possível, pois nada me faltou. E o Senhor sempre atento às minhas necessidades, que eram poucas, supridas com muito amor, pois a sua boa vontade e alegria fazia toda a diferença em meu coração de filha eterna. Hoje, Pai, estou renovando meus votos de alegria. É dia de comemorar a vida que não finaliza no túmulo. No meu aniversário, como sempre, escolhia livros e não perdi o costume. Estou viva. No entanto, devo lhe falar que esta carta vem recheada do que mais gosto de fazer. E o que o Senhor ainda não sabe. É o que o Senhor ainda não sabe. Há dias que venho construindo bem devagar este momento sublime para nossos corações. Ainda me recordo quando o poeta Rubem Alves escreveu numa de suas obras: ostra feliz não faz pérolas. É assim que me sinto, com todo respeito, após passar pelas dores. Me sinto renovada e o brilho em meus olhos, que o Senhor pensou que havia acabado, transformou em felicidade do lado de cá. E devagarzinho vou lapidando minha nova história. Como diz o poeta, lapidando as pérolas com a minha paixão pela literatura. Aproveito meus dias apreciando a beleza do ambiente, que vivo e aprendi, que não preciso mais ir tão longe para aprender o que preciso, pois moro bem perto de tudo. E quando a saudade aperta, os visito. E quando ouço a sua voz suave falando sobre sua filha, ouço suas palavras e tento acalentar seu coração. Às vezes consigo, em outras nem tanto. Mas para matar a saudade dos nossos dias na terra, vou escrevendo em meu caderno diário versos e poesias que escrevo para vocês na terra com muito amor. Agora ela dita os versos que ela está escrevendo. Sou feliz em ter sido sua filha, mas já lhe digo que foi o meu maior presente. Se um dia Deus me permitir, serei sua filha novamente. Nos caminhos que trilhei, encontrei mais alegrias que tristezas, mas tinha ao meu lado uma família querida para toda a eternidade, para apreciar a beleza de filha eterna.
Desde que aqui cheguei, venho semeando alegrias e nas horas de descanso, escrevendo poesias. Para mais tarde, paizinho, colher os frutos de uma plantação sadia da sua querida filha nos dois mundos. O caminho das flores é lindo. Passo o dia semeando sementes que escolho para lhe enviar as essências. E mais tarde, os frutos que fazem parte da minha evolução além túmulo, que todos nós esperamos. Do lado de cá, eu respiro amor e flor. Pelos caminhos andei, e logo encontrei a beleza da vida. E entre uma parada e outra, a minha alegria fazia parte do meu dia, e era minha companheira. E entre lápis e papel, surgiam rabiscos que formavam versos e poesias. Que um dia encontrei na vida terrena o meu grande trunfo. E de caminhada em caminhada, vou contando minha história. E quem sabe me transformo numa repórter mirim a ditar as mais belas histórias de amor. A começar pela minha, que foi a mais bela de todas as rosas que encontrei pelo caminho, no jardim da nossa estrada, infinita de aprendizados. Esse nosso reencontro, como falei, é diferente. Entre rimas e prosas, os versos vão surgindo em minha mente, até mesmo desconexos, mas tem um propósito. Estou começando a despertar esse meu lado poético. É como poeta que busca nas suas imaginações e vivências contar causos infinitos, e busquei no meu pequenino coração os frutos de uma plantação feita na terra. Era a preparação desse trabalho que um dia, se Deus me permitir, serei, papai, mais tarde, a sua eterna poetisa mirim. Essa é uma sucinta degustação do que venho fazendo por aqui. Estou frequentando uma escola, aprendendo a escrever poesias, contos e muitos versos. Sei que o senhor não imagina e nem percebe que de vez em quando recebe uma sugestão de uma obra e seus olhos enchem de lágrimas. Sou eu, pai, agradecendo nossos encontros com os livros que desde pequenina aprendi a gostar de ler e de escrever, colocando em prática do lado de cá, que ainda sem saber no que vai dar. De certo é que achei a forma de lhe escrever, para que o Senhor ficasse alegre e feliz com a sua poetisa mirim. O Senhor é o meu maior incentivador. Papai Marcelo, querida mãezinha, aquele tempo ruim passou. Agora é só alegria. Viva a sua eterna Dominique. Não sei se um dia terei esta oportunidade. Queria muito, mas estou começando os meus estudos nesta escola, onde passei a dedicar a minha paixão encontrada nos livros. Pai, fui convidada para conhecer uma colônia chamada de Colônia das Flores. Fomos bem recebidos pelos internos que estão trabalhando como voluntários por lá. Tudo é lindo. Os jardins parecem um roseiral infinito de todas as cores. A grama é sempre verdinha e a entrada é toda ladeada de eucaliptos gigantes e perfumados. É neste local que estou passando uns dias com os mensageiros que nos assistem no nosso educandário. De vez em quando, surgem convites para conhecer novos ambientes, e este foi o mais bonito para meus olhos, desde que aqui cheguei. Diria que foi o mais importante, tanto que surgiu uma vaga
e me candidatei sem perda de tempo e fui aceita para ficar por um tempo por aqui, na colônia, e incentivar os irmãos que estão em tratamento à leitura de livros que já li e que posso contar as histórias. Irei passar uma temporada por aqui enquanto ajudo os irmãos. São oportunidades e experiências que não devemos descartar e sim aceitar para a nossa evolução. Dessa maneira, estarei aprendendo mais, pois tem uma biblioteca enorme e muito bonita, recheada de títulos, e já me identifiquei neste novo ambiente. Outro dia, quando lhe mandei o recado, não podia lhe falar sobre o assunto. Fiquei aguardando a minha vez com fé em Jesus. É Ele quem nos sinaliza a permissão. Acredite, chegou a hora que queria muito lhe escrever no dia do meu aniversário, mas não foi possível. Tive que aguardar a minha vez e somente mais tarde teria condições de lhe contar sobre a minha evolução, que, aliás, estou muito feliz. E acredite, meus pais, quando vocês receberem esta cartinha, vão sentir muito orgulho da sua filha que tanto ama e sente muita saudade. Peço que não chorem, mas se não conseguirem segurar as lágrimas, que sejam de alegria e orgulho, pois me esforcei muito e vou continuar indo em busca de dias melhores por aqui. O que não falta são oportunidades. E sempre que posso, me candidato como tenho feito. Meus pais, a saudade é grande, mas Deus é amor e nos incentiva à evolução. E quando tento lhe falar durante o sono, sinto que ainda vai demorar um pouco para seu coração melhorar, Com o tempo, pai, o Senhor e a mamãe vão entender o que falo. Quando ouço seus desejos e pedidos, estou sempre por perto. Afinal de contas, a nossa conversa acontece por meio do nosso pensamento. Não tenha medo, a sua eterna filha vive no mundo dos espíritos, muito feliz e aliviada, após lhe contar sobre a minha evolução. Jamais esqueçam que estarei honrando o meu aprendizado para deixar vocês orgulhosos, mesmo com a lacuna que deixei em vossos corações. Este será o meio de lhe falar que estou melhorando, a cada aula que assisto, como na escola que o Senhor não esquece. Uma aluna aplicada e feliz que sempre fui e sempre serei onde estiver. Deixo o meu abraço de saudade e preciso terminar, mas não antes de lhe falar papai Marcelo e mãezinha Leandra. Vocês sempre foram o meu maior orgulho. Meu maior orgulho e exemplo de pais dedicados, amorosos e atenciosos. A sua filha eterna Dominique estará sempre atenta aos propósitos de Deus para com a nossa família. Peço a vossa bênção. Amo vocês. Que o brilho do luar seja a luz de Deus a clarear nossos laços eternos nos dois mundos. Dominique, amor infinito. Ai, deixa a gente emocionada, né? Bem, gente, hoje o propósito... Ok, Marcelo, eu envio, mais tarde eu te envio. O propósito foi contar um pouco da minha história. Não dá para contar tudo. Mas é isso, meus irmãos. Quando você traz uma bagagem preparado, pronto para servir Jesus, a espiritualidade te ajuda, lhe assiste e envia os anjos de toda parte para te ajudar. Não se preocupe, porque amanhã vai aparecer pessoas com outro olhar para você. Quando alguém te vê com o evangelho na mão,
o livro dos espíritos ou o livro dos médiuns. E quando a gente abre lá no livro dos espíritos a questão 919, que Santo Agostinho traz um ensinamento para todos nós, você vai pensar duas vezes, porque todos aqueles espíritos de luz estão te abençoando e te ajudando. Então é isso, meus irmãos. Não é fácil uma tarefa dessa. E acreditem, essas cartas são escritas com o mesmo tempo que é psicografada manuscrito. Entendeu? Um dia eu vou gravar um vídeo digitando aqui no meu notebook para vocês verem como é que funciona esse tipo de trabalho. Entendeu? Então, o esforço gera conquista. Boa vontade não é tudo, mas já é um bom começo. Sem boa vontade você não faz a caridade. Tá? Então não pense você é assediado 24 horas pelas trevas. Porque você é um espírito imperfeito. Mas se você tiver fé, acreditar na equipe espiritual, você vai aprender a filtrar aquilo que você ouve, aquilo que chega, aquilo que vem na sua sintonia. Não é fácil no planeta Terra você manter o seu pensamento elevado o dia inteiro. Claro que você tem outros, tem dissabores durante o dia, desarmonia familiar. É a coisa mais fácil que tem que acontecer na sua casa. A gente está na nossa casa para aprender. Imagina, gente. Então, para finalizar, eu vou ler uma mensagem do Luiz Sérgio. Agora à tarde eu psicografei 2 mensagens. A do Jerônimo, que abriu o nosso encontro. E agora, a mensagem do Luiz Sérgio. Gostaria de lembrar os irmãos que queiram contribuir com a nossa oficina de trabalho, tá? Vocês tiverem condições, interesse, assim que terminar a live, eu vou postar o link do Pix, tá? Meu Pix aí. Porque assim que você fica tudo mais facilitado, tá bom? Porque é uma outra coisa. E volta a lembrar, você que é de Brasília, que está assistindo aqui essa live, se você tiver uma sala e quiser me convidar, né? Para mim conhecer essa sala, queira nos ajudar o nosso trabalho. Se você tiver uma casa, né, que não seja em condomínio, entre em contato comigo. Eu preciso montar esta oficina para receber os irmãos que a espiritualidade está solicitando. Mas eu falei para eles que tudo no tempo certo. E com a sua ajuda, porque vai ser a casa, vai ser destinada também à caridade, tá? Eu não posso fazer campanhas para trazer aqui para minha casa, né? Eu não tenho tanto espaço para guardar, né, os donativos que eu vou fazer as campanhas. A gente precisa fazer as campanhas para ajudar as pessoas menos favorecidos. Para isso eu preciso da sua ajuda. Essa semana agradeço que uma seguidora que estava assistindo agora há pouco aqui no Instagram, o pessoal aqui do Instagram, obrigada, tá? Eu estou fazendo aqui uma transmissão simultânea. Obrigada a todos vocês que estão assistindo. Mais tarde eu vou estar compartilhando toda essa live lá no YouTube, tá, gente? Peço a vocês que me ajudem aí no crescimento do canal. Curte, comente, compartilhe lá os vídeos do canal. Tem o nosso estudo lá, Mediunidade na Prática. Se você quiser aprender, trabalhar, eu conto a história do livro. Faço uma reflexão sobre os parágrafos lidos e complemento com a minha história, porque é muito parecida com a daquela médium, tá? E mais tarde a gente vai estudar outras obras na nossa sala virtual, tá? Nossa sala virtual já está produzindo frutos, tá, gente?
Muita gente querendo estudar, né? Mas lembre que quando você começa a estudar, vem os imprevistos, tá? Esteja preparado, a virtual também. Então, a nossa oficina de trabalho, quem quiser contribuir, entre em contato comigo, manda uma mensagem. A gente está aqui para ajudar mesmo, tá bom, gente? E sem a oficina de trabalho, a gente não vai poder atender vocês. Vamos montar lá a escola de médiuns. Quero ver um monte de médios que vai surgir aí, que tem que motivar essas pessoas a trabalhar também. Tem tanta gente que precisa trabalhar, entendeu? A gente trabalha à distância, não precisa ter casa espírita. Mas, no meu caso, eu preciso do local de trabalho para poder buscar os recursos para construir no futuro aquilo que a espiritualidade está mandando, tá? Mas é com a sua ajuda. Ninguém ergue uma obra sozinha, tá, gente? Vou ler agora a mensagem do Luiz Sérgio. Para finalizar o nosso encontro. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Que a paz do Mestre Jesus renove a fé dos irmãos em Cristo. Irmãos, conhecereis a verdade e ela vos libertará. O Cristo nunca disse que seria fácil, mas que no final, após servir com humildade em sua vinha, o irmão percebe, ao chegar ao mundo dos espíritos, que a sua contribuição com boa vontade valeu a pena. Salve, salve a vida que Deus nos dá, sem que tenhamos que seguir, como um dia nos fora delegado, as funções a serem desempenhadas na terra. Temos o livre-arbítrio. E numa dessas, somos candidatos à reprovação. Irmãos, o momento hoje é de comemoração. Para a grande maioria que começa e no meio do caminho desiste, venho trazer palavras de estímulo, paz, alegria e esperança. São virtudes motivadoras da caridade com Jesus. É como um complemento. O amor transformado em caridade pelo próximo. Sejamos unidos pelos laços de amor. Sejamos unidos pelos laços de felicidade. Sejamos unidos pelos laços que nos levam ao caminho da luz. Que Deus nos abençoe. Abraço fraterno, Luiz Sérgio. Tá pensando, gente? No final também tem puxão de orelha. Que Deus nos abençoe. Eu não tenho condições de responder todos vocês agora, mas eu vou ler cada mensagem de cada irmão que participou dessa live hoje. Na próxima semana, estaremos de volta com o nosso evangelho. São muitas emoções nos próximos encontros. Estamos preparando várias reflexões. De acordo com as solicitações que eu recebo, a equipe espiritual sinaliza quais são as reflexões que a gente vai fazer durante aquele mês. E eu estou organizando toda essa tarefa. Aproveitando, organizando também aqui o nosso trabalho virtual, e cada dia que passa aumenta. Mas eu agradeço a todos vocês que ficaram até esse momento. Gratidão. Gratidão a todos vocês. Amado Mestre Jesus, eu gostaria que neste momento as vozes do céu,
acolhesse aquele irmão que se encontra perdido. É um medianeiro, porque todos nós temos o direito de errar e de perdoar. Fraquejou diante das tentações? Que o Mestre Jesus e a equipe do Dr. Inácio abrace esse irmão que está lá nas Minas Gerais, para que ele restabeleça suas forças, cure suas feridas, e quando ele se levantar, ele não esqueça do Mestre Jesus, porque o Mestre Jesus enviará os mensageiros de luz para levantar, meu irmão. Tenha fé, mas quando você levantar, lembre da caridade. Que Deus nos abençoe e que os bons espíritos nos inspirem nessa noite. Que todos recebam essa luz de amor, as vibrações positivas para mais uma semana de trabalho. Que assim seja.